Nós acabamos de ler um versículo que diz o seguinte: eu sou o teu escudo e o teu galardão. O Senhor está dizendo para Abrão: não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Nós vamos entender que na história, 1800 anos antes de Cristo, Abrão, que está na terra de Ur dos Caldeus, que hoje é mais conhecido como Iraque, é convocado pelo Senhor. Quando o Senhor convoca Abrão, ele sai de casa, ele começa a peregrinar, ele começa a andar, ele começa a rodar, até que ele chega numa terra, Canaã, a terra que nós conhecemos como a terra da promessa. Quando Abraão chega em Canaã, ele começa a comprar os terrenos esses que futuramente será Israel. O que eu mais gosto na Bíblia é que nomes têm significado, mas mais do que isso, nomes revelam uma identidade. Quando o Senhor dá um nome, na palavra de Deus, quando homens recebem um nome, esse nome vem carregado de uma identidade. Davi significa meu amado. Daniel, Deus é o meu juiz. E todos quantos outros nomes na Bíblia têm um significado. Abrão não vai ser diferente. Se você for entender a tradução, Abra significa pai, Ião, nação. Então aqui a gente já entende a identidade de Abrão, pai de uma nação. Só que se você estudar a palavra de Deus no livro de Gênesis, você vai ver que Deus muda o nome de Abrão. Ou seja, eu entendo que Deus está ressignificando a identidade de Abrão. Não é mais Abrão, agora será chamado de Abraão. Se aquele que era conhecido nos céus como pai de uma nação, agora ele é conhecido como pai de uma grande nação. Essa é a identidade. Eu lhe pergunto, qual é a sua identidade? O seu nome, quando ele é dito na rua, qual é a identidade que vem à mente das pessoas? O Senhor tem uma identidade para você. O Senhor tem um significado para a tua vida. Você que está entendendo, vai escrevendo assim, glória a Deus, e vai mandando aí na nossa live, no nosso culto ao vivo, em nome de Jesus. Abraão então chega em Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele não é pioneiro, ele não é o primeiro, ele não é o único, já haviam outras pessoas que habitavam ali. Embora não eram hebreus, eram homens tementes que serviam a Deus. Nós vamos entender que Canaã passa a ser uma terra importante, como eu disse aqui, onde futuramente será conhecida como Israel. Mas quando Abraão chega e compra tudo aquilo que ele conseguiu, conquistou, a palavra de Deus vai dizer que ele vai dar o dízimo de tudo que ele comprou. Então, se você que está aí em casa me ouvindo e que entra em discussões sobre dízimo, sobre oferta, porque diz que é o Novo Testamento ou é o Antigo Testamento, eu quero te dizer que lá atrás o nosso patriarca espiritual entregou o dízimo de tudo que possuía. Mas quando a palavra de Deus diz que ele entrega o dízimo de tudo que ele dá, ele entrega a um outro homem. Eles estão aonde? Em Salém, aonde aquele que recebe o dízimo de Abraão não é qualquer pessoa, ele é um rei daquela região e ele é um sacerdote. Uma dupla função, aonde como sacerdote, não diferente das nossas igrejas, quando você vem entregar o seu dízimo na frente, quem é que recebe o dízimo? É um sacerdote. Desde os tempos antigos até hoje, nós temos a visão daquilo que é importante para o reino. É confiar em Deus, mas é entregar na mão do sacerdote. Quando o sacerdote recebe, esse homem se chama Melquisedeque, rei e sacerdote. Isso significa que a sua promessa pode ser gigante, a sua promessa pode ser a maior de todas, única, soberana, mas no final sempre tem um sacerdote para você poder entregar o seu dízimo. Quando eu falo de dízimo agora, não estou falando apenas de recurso financeiro, mas eu estou falando de submissão, de reconhecimento de autoridade, de lealdade, porque dízimo representa tudo isso que eu acabei de falar, de obediência. Todos nós temos um sacerdote sobre nós. A história continua, e o próprio Deus fala com Abraão: Abraão, a tua descendência será a maior
de todas, você será pai de uma grande nação. Os anos vão se passar. Deus não engana Abraão, porque antes do início de tudo, de toda a descendência, de toda uma nação, o Senhor disse a Abraão: vocês passarão, a sua descendência passará por uma escravidão. Serão escravos durante 400 anos, mas no final o Senhor diz: mas eu libertarei, eu julgarei. O mais importante é que Deus, quando dá uma promessa, Ele também não dá só o que é bonitinho, Ele dá toda a verdade. Já viu aquela propaganda que você se ilude com a beleza, com a disponibilidade, com o preço, mas quando chega na loja tem outras condições e a coisa muda? Então, Deus não faz isso, porque Deus, Ele deixa muito bem claro o ônus e o bônus. Deus não engana ninguém. Quando Ele te chamar, quando Ele te convocar para a obra, fique ciente de que tudo que o Senhor disse, tudo que o Senhor vai dizer, vai se cumprir. Os anos vão se passar e aquilo acontece. A nação de Israel agora são todos escravos na mão do Egito, na mão de Faraó. Mas aí Deus levanta um libertador, Moisés, que sai do Egito e volta com o povo, mas não agora Moisés, mas Josué, o seu sucessor. Quando Josué está comandando a etapa final da libertação de uma nação, aquilo que o Senhor disse para o patriarca Abraão, eles estão indo para uma terra, e se você que sabe um pouquinho de Bíblia, você vai saber que terra é essa. Qual é a terra? Canaã, a terra prometida. Então, peraí, não foi essa terra que Abraão comprou? Sim, exatamente. Ou seja, se Josué está com a nação de Israel, a nação do Senhor, e agora eles estão lutando contra os amorreus, contra os cananeus, contra os jebuseus, eles estão lutando para roubar alguma coisa? Eles estão lutando para tentar destruir, anular alguma coisa que não lhes pertence? Não, eles estão aqui lutando para ter de volta o que deles é de direito. Existem muitas coisas na nossa vida que às vezes acaba se perdendo, e quando lutamos para resgatar, as pessoas pensam que nós estamos roubando. Não estamos roubando. Aquele filho que está nas drogas, as drogas é que roubou o seu filho, e não é você que vai roubá-lo das drogas. Aquele marido que agora está nas ruas ou na casa de uma amante, não é você que está roubando o seu marido. Ninguém rouba o seu próprio marido. Você está tomando de volta o que é teu. E o Senhor, nessa manhã, Ele vai te capacitar para lutar com quem for, da forma que for, para que você possa ter de volta aquilo que é teu por prioridade, porque lá atrás uma aliança foi feita. Vamos continuar. Eles tomam aquilo que era deles, não por direito, muito mais por aliança. O Senhor tinha uma aliança, e Deus respeita a sua aliança. Se você for tentar entender a história, Abraão comprou as terras, e Josué está tentando voltar para a terra do patriarca. No meio, quem desviou tudo isso foi José, quando foi para o Egito. Ou seja, nem a tua descendência vai impedir que a tua pós-descendência volte para aquilo que o Senhor prometeu que te daria. Ou seja, ninguém no meio do caminho, não importa se é da família ou se não é da família, por mais que tenha tomado alguma decisão que tenha sido orientado por Deus ou não, se uma vez a tua terra se perder, você vai tê-la de volta, porque o Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra. Aí nós vamos entender aquilo que o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 7 vai dizer. São 3 versículos que mudou completamente o meu pensamento. No versículo 7 disse assim, 15, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur de Caldeus, para dar a ti essa terra para herdá-la. No versículo 8, Abraão, ele fica um pouco ansioso e faz uma pergunta, e disse: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? A pergunta é muito clara, ela é muito simples, ela é muito objetiva, porém, a resposta de Deus é que nos surpreende. No versículo 9, o Senhor vai dizer: toma-me uma bezerra de 3 anos,
uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e por aí vai a explicação e a condução de Deus sobre a vida de Abraão. E eu fiquei refletindo esses dois versículos, a pergunta de Abraão e a resposta de Deus. E eu não consegui ver em momento algum alguma sintonia, porque Abraão está perguntando: como saberei que hei de herdar? E o Senhor está dizendo: pega uma cabra, pega uma bezerra, pega isso, pega aquilo, faz isso e faz aquilo. Naquele momento eu não entendi nada. Abraão também não deve ter entendido, mas com certeza eu creio que Abraão obedeceu. Na verdade, depois analisando com mais calma, o Espírito Santo me deu a luz do entendimento. E o que eu entendi foi muito simples. É que a promessa, embora esteja lá na frente, Deus está te mandando fazer o que tem que ser feito hoje. Deus prometeu que eu vou entrar nas nações e pregar para uma multidão. Tudo bem. Quando chegar o tempo, isso vai acontecer. Mas hoje, pega o pano e vai limpar a igreja. Espera aí, Deus tem um projeto na minha vida fenomenal. Vai fazer isso e aquilo. Eu não duvido, eu creio. Mas o que o Senhor tem para hoje é diferente do que Ele tem para amanhã. Para chegar lá, tem que fazer o que o Senhor manda fazer hoje. E geralmente o de hoje é muito simples e desconecto daquilo que vai acontecer amanhã. Hoje é trocar uma corda do violão. Hoje é visitar um membro do seu grupo de discipulado, do seu ND. Hoje é orar no seu quarto, sozinho, chorando. Hoje, tudo o que tem que ser feito é o que o Senhor disse. Pega uma cabra de 3 anos. Pega uma bezerra de 3 anos. Espera aí, será que uma cabra, uma bezerra vai me dar uma terra por promessa, uma descendência? Não faz muito sentido, mas para Deus faz. Porque não adianta você pensar no macro lá na frente, se você não der conta do micro que é hoje, que o Senhor está mandando você fazer. Daí no versículo 18, um pouco mais à frente, já estou terminando. Capítulo 15, versículo 18. O Senhor fala assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, do Egito ao Eufrates. Eu li esse versículo, fiquei um pouco confuso na hora, porque o versículo vai dizer assim: o Senhor fez uma aliança, até aí tudo bem, mas depois o Senhor fala assim: a tua descendência dei. Dei não é vou dar, é dei, já deu, já aconteceu, está aqui, é fato, não é suposição, não é esperança, não é uma previsão. Dei, mas deu para quem? Para descendência. Espera aí, descendência? Isaac não nasceu ainda, não existe uma descendência. Então o Senhor está dando algo, o Senhor acabou de dar uma coisa para Abraão, que serve para aqueles que ainda não existem. Foi assim que Deus fez com Noé. Primeiro Ele construiu a arca, e depois deu os animais. É assim que Deus faz. Deus primeiro dá uma terra, depois Ele dá uma nação. É assim que Deus fez. Sabe o que isso significa? A promessa não era a terra, a promessa era uma descendência, era uma grande nação. E antes de Deus cumprir a sua promessa, Deus deu sinais. Eu quero te dizer nessa manhã, que antes de Deus cumprir as promessas dele na tua vida, Ele está entregando sinais. Eu acho que você não entendeu, porque eu não disse que Ele vai dar os sinais, o Senhor já entregou. Antes de Deus dar uma promessa, Ele vai te dar os sinais, e os sinais Ele já te deu. Você que não enxergou ainda. Sabe por que você não enxergou? Porque você está tão focado na promessa, que você está esquecendo da caminhada. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando a promessa, você está pegando o Deus da promessa, enclausulando dentro da promessa. E não é isso que Deus quer que você faça. Deus não vai anular a promessa, mas Deus quer que você entenda que é a promessa que está dentro de Deus. Não é Deus que está dentro da promessa. Você está tão focado na promessa que você está esquecendo os sinais. É como viajar. O local de destino
é a promessa. Você, o seu carro é a fé. Então você pega o seu carro pela fé, você chega na tua terra da promessa. Mas os sinais são os combustíveis. Os sinais foram feitos para que nós não possamos desistir, porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que durante 5 anos orando pelo teu filho, talvez chegue um momento que você não suporta mais e quer desistir. E aí é o momento que Deus vai te dar um combustível. Desiste não, filho, porque eu estou fazendo, eu estou realizando. Você ainda não alcançou, você ainda não chegou, você ainda não tem a grande promessa, mas os sinais eu já estou te entregando. Todo dia Deus está entregando sinais. Todo dia Deus está entregando alguma coisa que você possa ver que Deus é contigo. Por isso não desista dessa caminhada. Não desista daquilo que Deus um dia lhe prometeu. Porque todo dia Deus está dando sinais. Nós é que não estamos enxergando. E para encerrar, eu quero dizer que a nação de Israel, ela passou historicamente por vários acontecimentos, ao ponto de ser dissipada. Uma nação não pode existir sem um território. Se você conhece um pouco de história, vai saber que Israel deixou de existir. Foi perseguida, aniquilada, massacrada, a nação física de Israel. Agora há pouco tempo, 1948, se não me engano, a ONU decreta algo inesperável. Porque o sistema desse mundo se levantou para exterminar através de um estrategista chamado Satanás. Uma nação que era promessa. Uma promessa que foi feita há muitos anos. Hoje, o Senhor fez aquilo que Ele disse que faria. A nação se restabeleceu. Ganharam uma terra, construíram uma nação, se restabeleceram. Por quê? Porque em 1800 a.C., uma promessa foi feita. Essa promessa não é só para Israel física, mas para todos nós, que somos filhos de Abraão na fé. Hoje ninguém invade Israel. Não existe armamento no mundo, sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre eles. Da mesma forma que está sobre você, que é filho de Deus, da descendência de Abraão. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Por quê? Porque há quase 3.000 anos atrás o Senhor disse, o versículo que nós lemos aqui no início: não temas, eu sou o teu escudo e eu sou o seu galardão. Escudo é proteção e galardão é recompensa. O Senhor está te dizendo nessa manhã: eu sou o teu escudo, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te blindar, eu sou contigo. Não importa, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque a destra do nosso Deus está sobre você. Pode os inimigos se levantarem, pode a vida te derrubar, pode tudo acontecer, mas você não estará desamparado, porque o Senhor tem uma promessa, e essa promessa tem 3.000 anos, e ela não caiu até hoje, e não vai ser com você que ela vai cair. Aonde Ele disse: eu sou o teu escudo e a tua proteção. Ao mesmo tempo Ele disse: eu sou o seu galardão. O Senhor está dizendo: eu sou a tua recompensa. Tudo o que você fará não será em vão, porque recompensa é o benefício daquele, é o pagamento daquele que se dedicou, daquele que fez, daquele que entregou, daquele que pagou o alto preço. O Senhor está te dizendo: a tua caminhada não é em vão. Talvez você não tenha as riquezas desse mundo, talvez você não tenha todas as alegrias desse mundo, mas um dia, estaremos todos juntos e receberemos o maior de todos os galardões, que é a presença do nosso Deus. Feche seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você. Você que está com o coração em conflito, aflito, temeroso, preocupado, receoso, eu quero fazer uma oração por você agora.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã, nos comprometemos com a Tua palavra, nesse culto online, onde o Senhor nos autoriza termos comunhão contigo. Eu quero te pedir que o Senhor venha confortar os nossos corações. Nós cremos e não vamos temer que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é o nosso galardão. Não vamos nos preocupar. A igreja não tem que se preocupar. Que o Senhor venha reconfortar os corações, as famílias, que agora todo espírito de conflito dentro do lar, todo espírito de guerra dentro do lar, seja estancado agora pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor, que a presença do Espírito Santo venha ser derramada agora, aonde você estiver, que vidas possam ser alcançadas. Deus, nós entregamos a Ti e Te agradecemos por essa obra, por essa promessa e pelo Teu amor. Isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não saia daí, não saia daí. Bispo Ronaldo vai trazer agora uma oração para você e para a sua casa, em nome de Jesus.